Às vezes muita gente diz que nós quer ser santo demais, não. Nós guardamos o que Deus entregou a nós. Vivemos dentro da verdade, porque o que vai nos libertar é a verdade. E o que vai nos levar para o céu é a verdade. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus pela vida do diácono Cláudio Omar, missionário Michel, pastor Genilson. Chegue mais à frente, amém. Estenda a mão para cá, igreja. Homens que Deus botou em nossos caminhos. Pouco tempo conheci pastor Genilson aí em missão. Então Deus une, quando Deus une, só Ele para constituir a aliança. Eu creio que cada um de nós tem uma aliança brindada com Deus. E Deus, Ele está aqui nesse lugar. Deus, Ele vai fazer coisas grandes acontecer aqui, que Ele já fez tantas coisas, mas as maravilhas que Deus tem para fazer é muito grande. Onde a medicina não reconhece o poder do sobrenatural de Deus. Eu creio que aqui está o grande homem de Deus, pastor Genilson, pastor Júnior, pastor Leno, todo essa liderança lá atrás, aqui o jovem, irmão Silvano, sua família. Nós somos uma família em Cristo Jesus, pastor Luiz, sem exceção. Vocês moram dentro do meu coração, que a todos vocês eu apresento ao Senhor. Senhor meu Deus, eterno Pai, que está, Senhor, mensageiro da noite, embaixador de Cristo, te levado em terras estranhas, em terras longe, Deus vai cumprir a promessa que Ele deu ao Senhor, pastor. Coisas grandes Deus tem a de fazer em sua vida ministerial, espiritual. Que Deus venha lhe abençoar. Aonde o Senhor plantar as plantas dos seus pés será abençoado. Meu Deus, brinda todo o corpo físico, Pai, do teu servo, embaixador do Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha brandar boas novas sobre a tua igreja. Não que nós queremos ouvir, Senhor, mas sim o que o Senhor quer falar, Pai, pelo intermédio do Espírito Santo da verdade. Seja com ele, meu Pai, lava ele com teu sangue, meu Deus, renova ele essa noite, meu Deus, seja com ele. No teu nome santo, a igreja diz amém. Amém. Hoje essa noite vai ficar marcada, porque eu recebi a minha bênção no começo da reunião. Glória a Deus, igreja. E o anjo testifica a sua igreja. Glória a Deus. Amém, meu pastor. Já Deus lhe usar, tá? Graças a Deus, aleluia. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Para mim é um motivo de muita honra estar aqui com essa grande responsabilidade de transmitir esta palavra preciosa, que não é brincadeira. É a verdade. É a espada de dois gumes que vai para lá e vem para cá, que precisa ser vivida e não somente pregada, que precisa ser vivenciada e não somente anunciada. Amém? Pastor Gilvano, que Deus abençoe grandemente sua vida, o ministério, a igreja, sua filha, sua esposa, todos que fazem parte dessa comitiva, todos que estão aqui presentes. Agradeço a minha equipe de intercessão particular. Agradeço aos obreiros que também me acompanham como meus intercessores ministeriais. Agradeço a minha esposa que me acompanha, os meus filhos que me acompanham. Agradeço a presença de todos os obreiros aqui presentes, pastores, pastor John Leno, né? Que Deus abençoe. Perdão, pastor Leno, né? Não tem um John, né? Amém, graças a Deus. Deus abençoe grandemente a todos, né? Em nome de Jesus. Pastor, me diga até que horas eu posso ir. É? Eita.
Amém, glória a Deus. Quando o sol raiar, né, a gente encerra. Glória a Deus, amados. Sem perca de tempo, vamos abrir nossa Bíblia. Aleluia, no tema que nos foi concedido. Jesus está voltando. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 25. Eu quero ler o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. E depois o versículo de número 10 para a gente encerrar. Amém? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Diga comigo, azeite. Mas as prudentes levaram azeite. Repita mais uma vez comigo, azeite. Em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. O versículo de número 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, diga comigo, preparadas, entraram com ele para as bodas, diga, para as bodas, e fechou-se a porta, diga, fechou-se a porta. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Querido Espírito Santo, não me deixa te atrapalhar nessa noite, mas que o Senhor venha fazer conforme o teu querer. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Desperta. Eu passei 39 dias trabalhando na live com esse tema, desperta. Foram 7 semanas, foram 39 dias, dos horários das 6, dos horários das 9, dos horários das 12, das 15 horas, das 18 horas, das meia-noite, e sexta-feira agora eu encerrei as últimas 5 lives às 3 da manhã, trazendo o seguinte tema: desperta. Aleluia. E eu pude observar uma coisa, que durante esses 39 dias, a primeira semana, por ser o começo, pela parte da manhã, às 6 da manhã, adquiri um público pequeno. Às 9 horas da manhã, um público médio. Ao meio-dia, o público deu uma levantada, cresceu. Às 3 da tarde, que é às 15 horas, o público ele ficou meio que equilibrado. Às 18 horas, começou a queda. À meia-noite, pouquíssimos estavam atentos. Às 3 da manhã, irmãos, era gato pingado. Aleluia. Então a gente precisa entender diante dos sinais que Deus ele nos mostra. Aleluia. O que, pastor, o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que há uma grande necessidade da igreja se despertar em dias que nós estamos vivendo. Há uma grande necessidade da igreja acordar para a realidade. Por que, pastor, o senhor gravou essas lives nesse horário? Porque esses horários são o que eu chamo de horários chaves. Horários esse onde Satanás, enquanto os crentes estão dormindo, enquanto os crentes estão preocupados em pagar conta, no trabalho do dia a dia, na labuta do dia, Satanás está invertindo com sacrifício, recebendo sacrifício de satanista, macumbeiro, feiticeiro. Para que eles estão recebendo isso, pastor? Para destruir casais, para destruir famílias, para destruir ministério, para a destruição da igreja do Senhor. Aleluia a Deus. Então a igreja precisa se despertar. Despertar quem se desperta é aquele que está dormindo, aquele que está ali vivenciando uma vida no acomodismo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu trago nessa noite uma mensagem derivada do Espírito Santo,
tinha pedido para o Senhor: Senhor, o que eu falo para a sua igreja? Como de costume, amado, eu sempre tenho, depois que aprendi a ouvir o Espírito Santo, eu não faço mais estudos sobre, Senhor, eu vou fazer um esboço aqui porque eu quero falar disso, dessa maneira, desse jeito. Não. Diga: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com a igreja? Eu já preguei diversas vezes sobre esse assunto, mas quando o Senhor me deu a revelação do que trazer, eu disse: meu Deus, é coisa nova. E eu quero trazer isso para esta igreja. Jesus, o nosso Senhor, Ele está contando uma parábola. E Ele vai contar essa parábola baseada na cultura judaica. A cultura judaica que Ele vai trazer ali para essa parábola é a da noiva, do casamento, a representação de um laço matrimonial. A cultura de Israel dizia que havia duas cerimônias para se comemorar durante o casamento. A primeira cerimônia era aquela onde era oficializado o noivado, onde o noivo ia ali se apresentar diante do pai e dizer: eu quero esta noiva aqui, eu quero me casar com ela, é com ela que eu quero passar os últimos dias da minha vida, é com ela que eu quero montar uma família, com ela que eu quero estruturar-me juntamente com ela, ser feliz, amar, até que a morte separe, ponto final. Então era selado ali um compromisso, porém, nessa primeira celebração, não se era permitido, ali a unificação oficial. Então o que era feito ali? Depois o noivo voltava para a casa dos seus pais. A cultura vai dizer que o noivo voltando, ele tinha um prazo determinado para assumir o compromisso com aquela jovem que ele fez participação da primeira celebração. E ele indo, segundo a cultura, ele passava de 6 meses até 1 ano no máximo. Era um prazo específico para que ele viesse estabelecer, construir, se não tivesse ainda uma casa. E ele ia se preparar para o quê? Para o grande momento, para o grande dia, que era chamado o dia das bodas. O que eram as bodas? As bodas era o casamento, era a celebração de casamento. Jesus, conhecendo a cultura em qual ele é inserido dentro dessa cultura, ele vai trazer agora esta parábola. Dentro dessa parábola, ele vai fazer uma aplicação ou uma comparação acerca do que é o reino dos céus, de como funciona, de como vai acontecer naquele grande dia. E ele vai começar dizendo que o reino dos céus é comparado a uma festa de bodas, é comparado a alguém que está esperando para vir a chegada do noivo. E dentro da cultura ali do casamento judaico, o que é que acontecia? A noiva, ela tinha pessoas, mulheres, dependendo da condição. Se a noiva ela fosse uma pessoa de posses, o noivo que fosse casar com ela tinha que dar um presente digno da sua pessoa, ou seja, um presente caro, de valor, que valesse a pena, que os pais olhassem e dissessem: esse daí está interessado mesmo. Ele não podia chegar no dia das bodas de mão abanando. A gente estudando a cultura, a gente vai descobrir muitas coisas que aconteciam durante o casamento. E uma delas era que, para aquele grande dia especial, a noiva, ela, segundo alguns teólogos, ela tinha que ficar praticamente quase produzida. Só que alguns marcavam datas específicas. Ele dizia, ela disse: olha, daqui a 1 ano eu estou voltando, daqui a 8 meses eu estou de volta, daqui a 6 meses eu estou chegando. E aí era o seguinte, ela sabia que ia voltar, ela sabia que ele ia retornar, mas porém não sabia a hora. A hora ninguém sabia. Só que dentro da cultura judaica existia um horário específico para que os noivos, como cultura, viessem ali fazer uma surpresa para a noiva. E é dentro dessa surpresa que a noiva tinha que ficar esperta, atenta, acordada, vigilante, porque quando se aproximavam os dias da boda, ela dizia: ele está vindo, ele está chegando. Qual é o horário? Qual vai ser o momento? Qual é? Eu já estou na expectativa. Aí ela, quando chegava próximo desse horário, ela reunia a equipe dela de moças, as donzelas, as virgens também, que iam
celebrar com ela as bodas, e o noivo tinha também seus amigos que iam celebrar com eles o casamento. A Bíblia vai nos dizer que Jesus está fazendo essa comparação e parábola para trazer à memória daqueles que estão ali ouvindo, no caso aqui os discípulos, a instrução de como vai ser nos últimos dias, os acontecimentos futuros. É mesmo que Jesus está dizendo: olha, tem uma boda preparada, olha, tem um noivo que está vindo aí, olha, nós já sabemos que ele vai vir, olha, nós precisamos estar desperta. Por quê? Porque se nós não estivermos despertos, vai acontecer, amado, tristeza para e aqueles que estão atentos, vai acontecer um momento festivo de alegria, de gozo, de paz. Nós precisamos nos despertar para o grande momento, o momento da volta do nosso Senhor. Existe um banquete preparado, existe uma mesa preparada, existe um lugar onde Deus, Ele quer, através do nosso Senhor, reunir todo mundo numa só mesa para comemorar a bodas do Cordeiro. Aleluia a Deus. A cultura dizia então que as mulheres, as virgens, elas têm que ficar na porta, do lado de fora, nas ruas, porque a cultura também vai dizer, sabe o quê? Que os amigos do noivo, ele ia na frente, ele ia caminhando, era uma equipe, e eles iam gritando na rua por onde passava: ei, o noivo está vindo aí, olha, o noivo está vindo aí. Então o que é que acontece? Quando eles começavam a gritar lá no começo, o povo saía das suas casas. O povo saía das suas casas. Quem saía das suas casas disse: é festa hoje, vai ter festa, vai ter banquete, vai ter festa, vai ter banquete. Todo mundo do mesmo jeito ia saindo, iam correndo. Eles passavam lá na casa do primeiro que eles passavam: olha, vai ter festa hoje, o noivo está chegando, vai ter casamento hoje, o noivo está vindo. A Bíblia diz que então aquele pessoal saía daquela casa e acompanhavam, e no mesmo tom de voz também diziam: o noivo está voltando, o noivo vem buscar a sua noiva. Ah, Jesus está dizendo, amado, que então há uma multidão agora caminhando numa só voz: o noivo está vindo. Quando o som chega aos ouvidos das amigas da noiva que estão pelas ruas, aguardando o grande momento, Jesus está dizendo que tem duas qualidades de amigas, duas qualidades de virgens. E é essas duas qualidades de virgens que eu quero nessa noite titularizar. Uma, aleluia, é a igreja. Aleluia a Deus. Que tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando elas vão se preparar para a chegada do noivo, sabe o que é que elas fazem? 5 delas pegam essa lamparina com azeite, mas outras 5 delas pegam a lamparina, o azeite, e pega a vasilha com azeite. Ela carrega uma reserva. Entenda bem uma coisa: Jesus, ele está dizendo ali que nos últimos dias vai existir 2 tipos de igreja. Pastor, mas aqui na Monte Oreba, o Senhor não é Deus, é fonte da verdade, não tem universal, não tem um Deus amor, não tem assembleia tal. Como é que o Senhor está dizendo que é 2 tipos de igreja? Só existe 2 tipos de igreja que vai, naquele momento: a igreja que vai carregar azeite e a igreja que vai ter só um azeite. E quero te explicar isso para você. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo de Deus trouxe-me à memória, porque as loucas, elas tinham azeite, só que a Bíblia diz que elas adormeceram, elas caíram no sono. Pastor, mas e as prudentes? Elas ficaram acordadas? Não, elas também dormiram, elas também descansaram, elas também adormeceram. Só que há uma diferença. Uma, o azeite cessou, parou, começou a parar. Eu quero que você entenda uma coisa: a primeira igreja que eu quero falar nessa noite
noite. E essa é a pior igreja que tem, porque ela não vai participar das bodas, irmão. É por isso que o tema é desperta. Entenda bem uma coisa. Aleluia. O azeite, na Bíblia Sagrada, ele tem uma representação, ele tem uma simbologia. Ele representa a alegria do Espírito Santo. Diga comigo, alegria do Espírito Santo. O azeite representa a alegria do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o avivamento que vem pelo Espírito Santo. Tudo que envolve o Espírito Santo é o azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. Nós vamos entender isso quando Noé ele abre a arca e solta uma pombinha. O que é que a pombinha traz? Uma folha de caju? De morango? Não. Ele traz a folha de uma oliveira. Aleluia, Jesus. O azeite é tão importante que era se usado para quê, pastor? Para a consagração dos sacerdotes. Não se ungia sacerdote se não fosse com azeite. O azeite é tão importante que existe uma maneira de ofertar alguns sacrifícios para Deus no Antigo Testamento, na lei mosaica. Deus dizia, não, tem que ser farinha de trigo com azeite. Cereal tostado com azeite. E incenso. Então, trigo untado com azeite. Essas três classificações de três ofertas de manjares que era apresentado a Deus em sacrifício diário. Deus exigia que tivesse azeite. Aleluia. Só que essas mulheres loucas, as virgens loucas, não atentaram para a importância do azeite. Quando eu olho para esse texto, o Espírito Santo me faz entender que nos dias que nós estamos vivendo, existem igrejas, amado, que estão construídas, existem templos que estão erguidos, que são da melhor qualidade, da melhor performance, da melhor marquise. Aleluia. Existem pessoas lá dentro, existem pessoas que vão para o culto, pessoas que cantam, pessoas que louvam, pessoas que adoram, pessoas que bendizem, pessoas que exaltam. Só que tem o seguinte, a maioria que faz parte dessas equipes das loucas tem deixado o azeite cessar. Aleluia, Jesus. Igrejas que não crêem mais no batismo com o Espírito Santo. Igrejas que não crêem mais na cura divina. Igreja que não expulsa mais demônio. Igreja que tem medo dos endemoniados. Igreja que tem medo do feiticeiro, magistrador de magia negra. Igreja que não toca nesses assuntos, porque eles não podemos mexer. Nós temos que ficar na nossa, que eles vão ficar na dele. É eles para lá e eu para cá. Eu tenho que respeitar. A lei está dizendo que eu não posso. Entenda bem, a igreja que está deixando o azeite cessar, ela está se tornando uma igreja sem alegria do Espírito. Estivemos lá em Santa Catarina, a igreja lá, primeiro dia de culto, muitas curas aconteceram, milagres aconteceram. Segundo dia de culto, uma cadeirante levantou, pessoa sendo curada de câncer. Aleluia, Jesus. Instantaneamente, trombose sendo curada, manifestação de demônio. O pastor pegou o microfone lá e disse: ei, irmãos, a igreja tarará, porque está sendo gravado ali. Nós não fazemos assim, sente, irmão, pare com isso. Não podemos fazer isso, não é tudo com ordem e decência. Até para falar são arrastados. Aí a gente fiquei lá, né, sem saber o que fazer naquele momento. Eu digo: Senhor, obrigado. Tá bom, irmãos, até aqui o Senhor tinha que fazer alguma coisa, já fez. No último dia do congresso, o bilhetinho foi colocado lá. Estava no bilhete: não será possível pastor orar por curas hoje. Tá bom, pastor? Era a pastora que ia pregar. E eu já, antes de a gente chegar lá, Deus é tão maravilhoso que antes de nós chegarmos lá, o Espírito Santo assim, ó, sentamos lá no último banquinho. Alguns imprevistos aconteceram, chegando um pouco já depois do início do culto. Não que a gente quisesse, Senhor, mas não apresentaram ninguém, não falaram nosso nome. A desculpa foi: esquecemos de vocês.
Fomos convidados para pregar, esquecendo dos pregadores, mas a gente compreende, amados. Porque existem igrejas, templos grandes. Ar-condicionado. Não, lá não tinha ar-condicionado, né? Porque era frio, né? É frio demais lá. Tinha aquecedores, mas não tinha aquecedor também não, brincadeira. Igrejas bonitas, som, tudo bacaninha, telãozão bonito. O meu sonho é um dia ter um telão daquele bem grandão assim na igreja. Coisa chique mesmo, que a gente olha assim, que os olhos brilham. Porque a gente chega na nossa casa de oração, a gente não consegue fazer aquilo que a gente tem sonho de fazer pelas condições. Mas, irmão, eu tenho algo de Deus para você. Não te preocupa com isso. Porque tem muita igreja que está lá, irmão. Muita gente, multidão. Gente que está lá, irmão. Eu estava te falando hoje. Não sei com que era que eu estava falando, mas a gente estava fazendo comentários lá em casa, antes da gente vir para cá. Que tem igrejas, amado, que por aí que não falam mais sobre libertação. Sabe por quê? Porque ele não quer mexer com os demônios, porque a autoridade dele não tem mais. É verdade. Sabe por que isso, pastor? Por quê? Porque o azeite começou. Quanto mais dia se passa, mais perto está das bodas. E quanto mais dia se passar, irmão, não se escandalize não quando alguém vir dizer que porque você está orando por cura, porque você está falando em línguas estranhas, porque você está pulando, saltando o Espírito, vai ter alguém que vai dizer, esse daí não é Espírito não, porque o Espírito de Deus é isso, não é dessa maneira, irmão, pare com isso. Aleluia, Deus. Nós temos que vivenciar o sobrenatural de Deus, o extraordinário do Senhor, mas é para a igreja que ainda tem reserva, ainda tem azeite na vasilha. Igreja que não tem azeite na vasilha, ela se torna uma igreja morna, ela se torna uma igreja fria, uma igreja acomodada, uma igreja que aceita todo vento de doutrina humana. Mas uma igreja que tem azeite na reserva, que tem azeite na vasilha, ela não se deixa corromper por quem não tem, ela não se deixa corromper pela religiosidade, pelo sistema maçônico, pelo sistema satânico, não. Sabe por quê? Porque se Satanás se levanta por um caminho, por 7 caminhos, minha Bíblia diz que ele vai ter que correr. Cadê a igreja que tem azeite na reserva? Cadê a igreja que tem azeite na reserva? Cadê a igreja que está guardando as pontas do cordeiro? Cadê a igreja que ainda tem azeite? Dá um brado nessa noite, dá um brado nessa noite, dá um brado nessa noite. Receba de Deus azeite. Essa noite é noite que nós enchemos a vasilha. Você que chegou aqui, está com pouco azeite, pastor, estou cansado, estou desanimado, eu não aguento mais. Hoje é noite de Deus botar azeite na vasilha. Hoje é noite de você encher sua vasilha de azeite, porque as bodas do cordeiro vai acontecer, vai chegar o momento. Jesus está... Pode ficar aqui assim. Os obreiros organizam os irmãos aí que vamos orar. Aleluia. Nosso Deus é Deus de milagres. Se preocupe não, irmão, que você vai já receber um toque do Espírito Santo na sua vida. O nosso Deus é Deus de resultados. Eu quero ser fiel. Eita glória! A gente até tenta fazer esforço, mas não é como a gente quer. Aleluia! Eita Jesus! Glória a Deus! Você fique de olho fechado aqui na frente. Amém? Glória ao nosso Deus. O soldado vai colocar só um louvor ali para a gente começar a orar. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
Glória a Jesus.